Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Sabina. Seja super bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, gente. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eli, Jéssica, todo mundo que está assistindo, uma honra mesmo. Eu queria, antes, agradecer, além de tudo, desse seu tempo e já de cara te pedir que você me conte um pouquinho, porque geralmente a gente faz esse preâmbulo, né, do profissional enquanto profissional. Mas quem é a Sabina pela Sabina? Uau, que perguntona, né? Grande, e profunda. Eu acho que a Sabina é um ser em transformação constante. É, eu descobri recentemente, olha, eu até vou ficar emocionada já, gente, pelo amor de Deus. Eu descobri recentemente que meu propósito é me transformar e transformar pessoas ao meu redor. Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que estou atrás e em busca de mim mesma, de me melhorar, de evoluir, de ser um ser humano melhor para mim, para os meus filhos, para as pessoas, para as organizações que eu trabalho, para as minhas relações afetivas. É, eu sou uma pessoa curiosa, sou uma buscadora de mim mesma. É, eu digo que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento, porque eu acredito que não dá para fazer transformação fora quando a gente não faz transformação por dentro. Eu sou mãe da Bruna, que tem 23 anos, do Frederico, acho que é uma parte da minha identidade muito importante. Eu sou uma profissional slash, né? Barra, 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 não dá mais para definir como uma coisa só. Então, jornalista de formação, depois futurista, pesquisadora de comportamento, professora, educadora, pesquisadora de comportamento, amo viajar, amo a vida, e, sobretudo, acredito que a grande transformação, do mundo está sempre nas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas e sou uma apaixonada por comportamento humano. Nossa, que bacana! Nossa, essa é realmente a essência que a gente traz da Sabina, né? E isso já emenda uma coisa, viu, Sabina, que eu acho que é muito importante. Quando você falou de ser uma pessoa curiosa, de ser uma pessoa que quer transformar, nessa tua essência, né? E a gente sabe que você é pioneira, né, no Cool Hunter no Brasil. Para quem não sabe, né, a caçadora de mudanças de tendências, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, na tua visão, né? Quais são os sinais que você vê, é, não só como a profissional que vê tendências, mas no seu próprio desenvolvimento, né? De uma mulher, posso falar acima de 40, quais são os sinais de futuro? 51, ele Nossa, aqui agora em outubro, 52, daqui a pouquinho. opa, que bom! E quais os sinais de futuro que mais impactam nesse tema que hoje está aí borbulhando, que é um tema que, inclusive, você deve estar, né, tendo que mergulhar nele, porque é um tema extremamente emergente agora, que é o tema da longevidade hoje. Então vamos lá, eu acho que tem muitas coisas para a gente falar aqui. Eu acho que a primeira, né, que eu acho que é o macro tema, né, que abrange esse tema da longevidade, que é uma força de mudança, que é inegável, que é a demografia em transformação. Então, a gente tem um crescimento populacional lento, um envelhecimento populacional no mundo e no Brasil, uma queda de natalidade das pessoas. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, diz que a gente vai ter
mais ou menos 1,4 bilhão de pessoas acima de 60 anos em 2030. E no Brasil, até 2030, o Brasil vai ser a quinta maior população idosa do mundo. E eu acho que isso é um dado relevante que muitas vezes as pessoas não querem observar, porque, principalmente no Brasil, a gente cria e ainda inventa coisas em termos de produtos, de serviços, de possibilidades para os jovens. Só que a gente não está vendo que existe uma força emergente, né? Um caminhão, né? Um futuro que vai arrombar a nossa porta e que já está aqui. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender essa força de mudança como quais são as possibilidades que a gente tem com isso. Então, assim, uma coisa que eu percebo é que a longevidade agora ela está ligada a enxergar como um contínuo, né? Como um contínuo de vida. Então, tem um foco maior na prevenção desde cedo, no aproveitamento dessa experiência 60 a mais, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, acho que uma grande disrupção que a gente vai ver é no mercado de trabalho. Porque com 60 anos, faz alguns anos, você já estava aposentado. E ali com 60 anos, você falava, bom, agora eu vou comprar um sítio e vou ser feliz. E a felicidade também ficava para depois. E agora, com toda essa revolução da longevidade, a gente vai ter que repensar também como que insere esse profissional maduro dentro das organizações. Porque a gente vai viver muito mais, já nasceu o ser humano que vai viver 120, 150 anos. Então, a gente vai se reinventar muitas vezes depois de 50 e poucos, 60 anos, né? Provavelmente a gente vai reinventar as nossas carreiras. Então, tanto dentro das organizações como alguma outra atividade produtiva onde esses profissionais vão ser pessoas ativas no mercado. Então, acho que essa força de mudança dentro do trabalho e como a gente lida com isso, né? Com todo o ageísmo, com todo o etarismo que a gente conhece. Então, por exemplo, já existem os selos dentro das organizações, que são os selos age-friendly, né? Que são as organizações que estão olhando de forma positiva para esse envelhecimento e estão entendendo que essa é uma força muito produtiva dentro do mercado de trabalho. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu estava lendo outro dia, que é a questão do envelhecimento aspiracional. Porque até então o envelhecimento era uma coisa a ser evitada, né? E eu estava lendo uma matéria do Financial Times que estava mostrando que a longevidade está se tornando um novo símbolo de status no setor de luxo. Então, o setor de luxo está colocando a longevidade como algo que é aspiracional, oferecendo hotéis, serviços, bem-estar, experiências orientadas à saúde. Então, você tem, sei lá, hotéis focados em longevidade, clínicas com terapias de biohacking, você tem institutos que olham para testes epigenéticos, você tem marcas de cosméticos, né, que lançam tecnologias super avançadas que prometem aí bem-estar, ingredientes inovadores, olhando para esse luxo aspiracional, né, para esse envelhecimento aspiracional, que eu acho que é uma coisa diferente do que a gente estava acostumado a ver com o envelhecimento, né? Eu acho que é um novo código, né? E eu vejo também, acho que em mim e no mundo, que a gente tem o chamado do paradoxo do envelhecimento positivo, né? Que obviamente, a gente tem uma perda de algumas funções, de energia, de colágeno, né? Mas, por outro lado, a gente vê que as pessoas, à medida que vão envelhecendo, a gente tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas mais velhas experimentam maior compaixão com a vida, maior gratidão, tem um foco maior no sentido, né, no significado daquilo que fazem, na sua regulação emocional. E eu acho que isso é algo super positivo para, inclusive, pensar num mundo intergeracional, né? Como que os maduros podem trocar tudo isso com os mais novos, e a gente pode falar depois mais para frente, que estão perdendo um pouco as habilidades sociais, as habilidades emocionais, ainda mais no mundo de inteligência artificial, né? Que mais? Eu vejo também que, bastante coisa, né? Eu vejo também que existe
uma virada dessa ideia do anti-aging, né? Principalmente no mercado de beleza, né? Para uma coisa do pro-aging, do well-aging, né? Como que a gente pode envelhecer melhor. Não é você adotar uma abordagem anti-envelhecimento, mas é uma abordagem positiva, né? Que olha o envelhecimento como uma celebração, né? De uma conquista de... Se eu tenho marcas, é porque eu vivi, né? Porque eu tenho vida aqui, né? Ao invés de uma negação desses anos vividos, que eu acho que principalmente na indústria de beleza, que é muito cruel, principalmente com as mulheres maduras, veio com todo esse movimento que era assim, vamos negar o envelhecimento. E agora eu acho que tem um olhar, acho que ainda tem muito a se fazer, né? A mulher ainda se cobra demais, mas eu acho que tem um olhar um pouco mais positivo para esse bem-estar integral, para você olhar para a aparência de outra forma. Então a gente já começa a ver mulheres grisalhas nas campanhas, a gente vê mulheres com rugas, a gente vê mulheres reais, né? Então o consumo ele deixa de ser aspiracional, porque a aspiração é um lugar que você nunca vai chegar. Então as mulheres acho que sentiam uma certa frustração, eu nunca vou ser aquilo. Para um consumo que é mais inspiracional, você olha e você fala, eu posso me inspirar nessa mulher mais velha, não sei, homem mais velho, e eu posso chegar mais perto, né, disso. Então, acho que são muitas coisas acontecendo dentro dessa ótica da longevidade, tanto do ponto de vista cultural, social, tecnológico, né? Acho que é muita coisa acontecendo com esse mercado. Como é que o mundo e o evento pelo qual você esteve, que é o maior evento de inovação e mudança no mundo, está vendo isso? Porque no Brasil a gente está vendo essa avalanche até por conta da aceleração de dados que você mesmo trouxe, que a gente sabe. Mas como é que, num evento como esse, aonde está o lugar de inovação e mudanças no mundo da longevidade? Então, acho que para quem não sabe, né, primeiro, né, o South by Southwest é um evento que já tem muitos anos. Ele começou em 87, como um evento de música em Austin, e ao passar dos anos ele se transformou num evento de inovação, tecnologia, criatividade. Então, todo ano vários palestrantes, congressistas, pessoas de renome, marcas se encontram no início do ano, por volta de março, em Austin, para poder discutir quais são os rumos, né, da nossa sociedade, quais são as principais tendências de comportamento, quais são os cenários que estão impactando os nossos futuros. E esse ano teve muita coisa sobre longevidade, né? O Dr. Peter Attia ou Atia, não sei como é que fala, esteve no SXSW fazendo uma palestra e ele trouxe muito, que eu achei muito interessante, uma diferenciação sobre o conceito de lifespan e healthspan. Lifespan é a longevidade, é o tempo que eu tenho, né, para envelhecer até eu morrer. Mas ele trouxe o conceito de healthspan, que são os meus anos vividos com qualidade. Então, não é só a quantidade de anos que eu vou viver, mas é a qualidade de anos que eu vou viver. Por isso, o health que está ligado à saúde. E ele usa muito uma analogia que ele chama o decathlon dos centenários. Então, ele diz que o envelhecimento, ele começa desde que você nasce. Então, a vida inteira, a gente tem que se preparar para a gente continuar ativo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito continuar ativo, porque todo mundo vai ter os 10 últimos anos de vida. Mas como a gente vai viver os 10 anos últimos de vida, vai depender de como a gente se prepara para isso. Então, é como se ele coloca que é como se fosse uma preparação para uma maratona, né? Por isso que ele fala o decathlon dos centenários, como preparar o corpo, como preparar a tua cognição, as tuas relações sociais, etc., para você conseguir viver bem até os 100 anos, né? Então, eu achei esse conceito super bacana. Ele fala de uma medicina 3.0 e vem muito na ideia da prevenção, né? De você começar a se prevenir
tanto do ponto de vista de força muscular, de cognição, de redes de apoio, de relações afetivas, de vida com mais propósito, é, de nutrição. Então, ele fala de um montão de coisas que são pilares para você poder se preparar para essa vida com mais qualidade. Então, se falou muito sobre isso e se falou bastante sobre biohacking, sobre tecnologias, né? Sobre quais são as tecnologias disponíveis hoje, né? Então, se falou de muito da coisa dos psicodélicos como um instrumento de cura, né? Como instrumento de autoconhecimento, que isso é uma coisa um pouco mais para frente, que eu acho que assim nem todo mundo está preparado para esse tema, mas já faz 3 anos que a gente tem trilhas de psicodélicos dentro do SXSW. E toda vez que a gente tem um tema que aparece com muita força, muitas vezes a gente ainda não está vendo acontecer no mercado, mas provavelmente é algo que a gente vai ver chegar tanto na indústria, talvez farmacêutica, né? Que eu acho que é uma indústria que conversa bastante com o mercado da longevidade, mas talvez com uma outra abordagem, sabe? Então, eu acho que é um tema que apareceu com bastante força também. Nossa, é riquíssimo, assim. O que você dá pano para manga e o pessoal pesquisar mais sobre várias coisas. Isso é muito interessante, Sabina. E você traz, né, esse conceito de futurismo, muitas vezes está ligado, né, tecnologia, mas você fala muito, e você falou na sua fala inicial, né, que você estuda a parte de comportamento, né? Então, como é que essa visão ela pode ajudar as pessoas, né, a ressignificarem essa trajetória, tanto na vida quanto na carreira? Porque a gente sabe, né, que a partir de agora, porque antes 45, né, anos já estava descartado no mercado de trabalho, sendo, né, bem direta. E agora, né? Então, como é que esse conceito e como é que você já traz isso, né? As pessoas estão preocupadas com isso. E não só com isso, mas a questão da saúde mental que está completamente ligada. Então, como é que você pode, esse conceito, né? Essa visão pode ajudar essas pessoas? Então, eu ando estudando muita coisa sobre esse tema. E numa das minhas leituras, né, eu achei um tema super interessante que falava sobre qual é a energia disponível que a gente tem quando a gente é mais novo e conforme a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente tem até mais ou menos 25, 30 anos, a gente tem que é uma energia que é aquilo que você tem disponível em termos do que você tem a oferecer para o mundo. E a energia que a gente tem disponível é a energia do fazer. Então, quanto mais eu produzo, quanto mais eu faço, quanto mais eu vou atrás e tal, não, então tem uma coisa da garra de você ir, do seu primeiro emprego, de você ir atrás das coisas, porque tem essa energia disponível, né? Só que à medida que a gente vai envelhecendo, essa energia começa a ficar menos disponível, tanto é que a gente começa a ficar mais cansado de viajar sempre para trabalho, de ter que gerar aquela produtividade sem fim, né? Então a gente começa a ter outra energia disponível para nós, que é uma energia ligada à sabedoria, que é uma energia ligada a deixar um legado, que é transferir o meu conhecimento. Só que o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas não enxergam essa passagem e continuam na coisa de produzir, de fazer, de não sei o que, na energia do fazer. O que acontece é que a gente começa a se ressentir, nosso corpo começa a se ressentir, enfim, nosso emocional começa a se ressentir. Então, perceber essa passagem e perceber essa passagem não como um declínio, mas como uma outra energia disponível, que é um lugar onde você começa a se preparar para você deixar um legado, para você inspirar, para você mentorar, para você orientar. É uma transferência de conhecimento. E é uma coisa assim que eu venho percebendo também, que está começando assim um pouco na minha trajetória, sabe? Eu percebo que não tem mais a ver com produzir muito, com fazer, mas de já ver tudo que eu já tenho feito, de toda a minha experiência
e começar a inspirar as pessoas, seja nas minhas palestras, seja nas minhas mentorias, seja nas aulas que eu dou, de poder transferir esse conhecimento. Então, quando eu vejo, sei lá, pessoas mudando, ou pessoas às vezes me escrevem, nossa, aquilo que você falou me mudou a minha vida, me fez para eu ir para outro rumo, me abriu outros caminhos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que fez um curso lá atrás e que seguiu a carreira de futurismo, de foresight, de cenários, por conta de um curso que ela viu comigo e abriu 1 milhão de possibilidades. Ela está numa grande empresa e abriu o olhar dela. Então, assim, eu acho que é uma energia disponível que você começa a acessar, que tem a ver com a história da antroposofia, né, dos setênios também, né, que é após os 40 anos, né, nesse novo ciclo de 7 anos, começa a entrar a sua fase de autoconhecimento, da sabedoria, que você tem, obviamente, um declínio corporal, mas você percebe que existe uma liberdade mental, espiritual, de expansão que não tem fim. Então, assim, se a gente continuar na curva ligada ao corpo, a gente vai se frustrar. E eu acho que a gente tende a retroceder, a gente tende a diminuir. Mas se a gente percebe que existe uma outra curva disponível, que é a curva da gente expandir ali, porque aqui, né, na mente e no nosso espírito, a gente não tem fim. E eu acho que é maravilhoso, porque aí a gente pode ir para onde quiser. E existe menos julgamento, a gente fica com menos medo do reconhecimento externo, né? A gente liga um pouco, foda-se, sabe? Você se sabe mais, tem uma coisa de você se saber, de se conhecer mais. Então, é aí que eu vejo, né, que tem tem um lugar de transformação interior tão bonita, assim, tão potente, que tem tudo a ver, né, com você deixar legado, com você poder trazer essa visão para jovens, para você poder inspirar pessoas. Que eu acho que é nessa fase que você realmente cresce, né? É maravilhoso, né? E tem uma paz, sabe? Eu acho que tem uma coisa que tem realmente uma paz. Você já está resolvido com um montão de coisas, né? E você já tem muita experiência. Então, eu acho que você pode ir para outros caminhos. Existe uma liberdade maior para ir para outros caminhos, né? E de escolha, né? Eu acho que as tuas escolhas ficam mais conscientes, as tuas escolhas têm mais sentido, né? Você não consegue mais fazer escolhas que não tenham sentido para você. Então, acho que isso que é o lindo, né, dessa transformação. Nossa, Sabina, olha, E muito aqui horas obrigada. conversando, viu? Muito bom participar, obrigada.